eu não sou muito adepto do politicamente correto, eu gosto do negócio, é aqui, cara. E nós somos assim. Eu e a Fabiana somos assim. Chegou um dia que ela me disse, ou nós começamos a conversar, ou nós não vamos conversar mais. Eu te amo, você é o homem da minha vida, é o pai dos meus filhos, só que do jeito que tá, não tem como continuar. E eu acho que nós somos muito ligados um ao outro. E quando eu vi ali o martelo e como Deus falou comigo com esse martelo, né? É mais uma confirmação. A nossa casa, ela é totalmente para o Senhor. Nós estamos prontos para falar do amor dele, da palavra dele, por onde ele quiser que nós passemos, né? E eu sou o complemento dele. Aonde ele for, eu irei. Aonde ele andar, eu andarei, né? E nós ficaremos juntos, passando por onde for, falando de tudo aquilo que Deus fez e ainda faz na nossa vida. Então, não tem mais confirmação do que esse elo, né? Finalizamos a participação do nosso querido José. Ele é uma figura, né? Figuraça, mas ao mesmo tempo é um reflexo tão lindo de vocês dois. Ai, obrigada. Né? Eu falo que ele tem uma metadinha ali de Fábio, uma metadinha de Israel. Que, gente, vocês podem se preparar, porque eu não tenho dúvida que o José vai ser uma flecha que vai chegar muito mais longe do que vocês. Amém. Mas muito. E eu vejo que essa é a nossa função como pais, realmente, né? É lançá-los para viver o extraordinário e para poder fazer o novo mesmo, não tendo medo, não tendo receio de viver o extraordinário. Desde que esteja nos caminhos do Senhor, ali é com ele mesmo, né? E aí eu queria que agora que ele saiu, que vocês pudessem compartilhar como é ser pais do José Guilherme. Bom... Já viram a figura. Já viram a figura. O José, ele tem uma mente muito aguçada. Né? Tem uma mente muito aguçada. É impossível a gente não... Em qualquer momento que a gente vai descrever qualquer coisa da nossa vida, sem colocar no meio a experiência que nós passamos há 10 anos atrás. Né? Quase 11, né? Com a perda do Otávio. Isso marcou muito José. Por muito tempo ele quis ocupar a lacuna que o Otávio deixou. Ele quis preencher o espaço, ele quis por um período se tornar o irmão, fazer as coisas que o irmão gostava, falar como o irmão falava, vestir como o irmão vestia. Porque apesar dele ter recém-completado 3 anos quando o Otávio faleceu, mas como eles eram muito apegados, então ele tinha uma marca muito grande do irmão dele nele. E nós chegamos a nos preocupar com isso, né? Porque nós não queríamos que ele fosse o irmão, nós queríamos que ele fosse ele. Né? Mas ao passar dos anos, a personalidade dele foi aflorando, né? E ele foi aparecendo como o José Guilherme. Ele tem um gênio forte, não sei para quem puxou. Ele tem um gênio forte. Ele tem uma teimosia que eu não sei para quem puxei. Então imagina, ele é genioso e teimoso. Uau! Então, eu e a Fabiana, por 7 anos, nós pastoreamos adolescentes. Nós tivemos inúmeras experiências com inúmeras personalidades diferentes do José Guilherme, com inúmeras personalidades diferentes de adolescentes. Eu não lembro de ter encontrado uma personalidade igual à do José. Uau. O José, ele tem uma necessidade de se demonstrar através do toque. José, ele é do contato físico. A linguagem do amor dele 100% ele é do contato físico. Tanto que quando acontecem os atritos e os estresses que são normais da etapa de criação de um adolescente,
E ele fica bravo, e ele vai pro quarto dele, e aquela não amo mais vocês, que é normal de todo adolescente. Ele passa por nós e ele, às vezes, ele vem pra abraçar, ele lembra dele. Aí ele lembra que ele tá Ele bravo. esquiva. Ele sofre, você acredita? Ele sofre. Até que chega o momento que ele se larga em cima ele de fala, mim, da "Eu não família. Eu não aguento aguento, eu não mais." consigo ficar longe de vocês, ficar sem tocar vocês. Então, só que ao mesmo tempo, apesar de ter essa personalidade muito forte, muito única, complexa, mas ele é um menino dotado de um carinho tão grande. Uhum. Ele é tão carinhoso, ele é tão amoroso, ele é tão... O cara já vem vermelho, que sabe o que fez, né? Atrapalhada, né? Já vem roxinho já. Ele é tão amoroso, ele é tão amigo. Uhum. Ele é Tanto que companheiro. dos círculos de amizade dele, ele é o confidente. De todo Ele mundo. é o amigão, ele é o cara que todo mundo se aconselha. E como a gente falou da dinâmica, como ele é voluntário, Uhum. ele tende a tomar dores. Uhum. E ele sofre as dores das pessoas. Ele sofre a tua dor se ele souber o que você está passando. Então, isso é interessante. É fantástico ser pai do José Guilherme. Para mim, é uma experiência diferente todos os dias. Nós tivemos duas situações, né? A questão do Otávio, que era uma criança geniosa, e que às vezes a gente fala como seria o Otávio hoje, né? Estando conosco. Porque o Otávio, ele era genioso, mas ele sempre foi muito adulto. Uhum. O Otávio, ele era adulto. E o José, a gente vê ele evoluindo cada dia mais, só que o José, ele é amoroso. Ele é exatamente amigão, ele é companheiro. Uhum. E você viu, ele saiu, ele tem que dar um beijo, ele tem que dar um abraço. Isso é tão natural dele, é tão leve isso para ele. E assim, eu acho lindo porque ele sai com a gente na rua, Renata, hoje, ele sai de mãos dadas conosco. Uhum. O Israel ainda fez um teste com ele há 2 semanas atrás. Eles foram para o centro, desceram ali no centro, e eu acho que eu estava na Luana, e eles desceram ali para o centro para dar uma volta. E o José de mãos dadas com ele. Mão dada mesmo. Mãos dadas. Uhum. E aí ele tirava a mão do José para ver o que ele fazia. E o José já procurava e segurava. Aí ele tirava de novo a mão do José e colocava a mão no ombro dele. Aí ele já pegava a mão do pai dele e segurava. E é louvável, por quê? Porque nós sabemos que hoje em dia isso não tá tão fácil da gente E ele ver. faz isso na presença dos amigos. Ele não tem vergonha. Ele encontra os amigos da escola, tá andando de mão dada com a gente, abraçado. Ele encontra a maior parte, infelizmente, dos adolescentes na idade dele, quando estão em locais que podem encontrar outros amigos e os pais estão junto, anda na frente, não quer que os amigos vejam. Esses dias atrás nós estávamos aqui no Beira-Mar e nós fomos comprar um presentinho para uma amiga dele da igreja que estava fazendo aniversário. A gente estava no Boticário. Uhum. Estávamos no Boticário ali, de repente, umas meninas, amigas dele da escola. Oi, José, tudo bem? Oi, José. O que você está fazendo aqui? Aí eu tô aqui com meu pai. Meu pai tá ali, ó, nós estamos comprando um presente para a amiga minha, que é aniversário dela. Alguns amigos dele fariam com que os amigos não vissem o pai. Não visse o pai, sim. Que está aqui, não, eu tô aqui sozinho, tô dando uma volta. Não, ele fez questão de dizer que estava com o pai, comprando presente para a amiga, e saímos dali, as amigas continuaram ali, acho que pegando um sorvete no McDonald's, tem ali no térreo. Nós dois saímos do Boticário, saímos de mãos dadas, ele, tchau meninas, até amanhã na escola. Então isso é fantástico. Sim. É maravilhoso ser. E ver como mães e pais, né? Os adolescentes chegam a uma fase que eles querem sair com os amigos, eles querem sair eles querem ter a vida deles. E aí ver o José que caminha na contramão de que, não, eu até gosto de sair com os meus amigos, mas quando eu estiver com os meus pais, eu amo estar com meus pais. Exato. E a gente vê isso em qualquer lugar, na igreja, quando a gente chega, ele sempre tem um minutinho de ficar ali fora. E aí é só o simples fato de descer do carro, eu entro pra igreja, ele fica ali fora com os amiguinhos dele. Ele tem que me dar um beijo.
Ele precisa me dar um beijo. Tchau, mãe, até daqui a pouco. No meio do culto, às vezes a gente tá ali cantando, louvando, e a gente, né, acaba se derramando. Ele já vem no nosso meio, ele já nos abraça. Então, assim, é algo muito gostoso, sabe, de viver com ele. A fase da adolescência é uma fase normal como qualquer outro adolescente, mas ele tem essa prerrogativa de gostar de estar conosco. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que eu tenho que dizer a vocês que isso por mais que vocês achem que parte dele foi construído. Sim. E foi construído por vocês. Né, eu acho que quando eles falam assim, com certeza a linguagem do amor dele é toque físico, eu acredito que cada um tem a sua linguagem, mas até para que ele se sentisse à vontade, vocês criaram um ambiente seguro. E esse ambiente seguro é extremamente importante. Hoje, aqui, a gente contando essa história para todo mundo que vai nos ouvir, eu acho que a gente não pode deixar de frisar. Pais, se você perdeu esse contato com os teus filhos, faça de tudo para recuperar. Não guarde no teu coração aquele sentimento de eu poderia ter dado o abraço e não dei. Eu poderia ter vivido o momento e não vivi. Eu poderia ter feito aquela comidinha que é a favorita do meu filho e eu não fiz. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu poderia ter dito eu te amo. Eu poderia ter dito mais vezes eu te amo. Nós estamos longe dos nossos pais, né? Quando ou eles vêm para cá ou nós vamos para lá, a felicidade que nós temos em abraçar o pai, a mãe, cheirar. Beijar, abraçar, cheirar. Eu adoro quando a gente está, por exemplo, estamos lá em Apucarana e a minha mãe tem um sofá enorme na sala de estar dela e eu tô ali no sofá, eu me encosto nela, ela começa a puxar meu cabelo, ela começa a fazer cafuné. Por quê? Porque nós cultivamos esse momento que muitos pais não têm. Muitos pais não receberam dos seus pais e não sabem passar para os seus filhos, né? E quando perceber, talvez seja tarde demais. Talvez já não consiga recuperar, talvez já não consiga recuperar no filho esse tempo perdido. Eu e a Fabiana perdemos as contas de quantos adolescentes que nós pastoreamos que nos tratavam como pai e mãe. Porque às vezes eles não tinham em casa. Não porque não tinha o amor do pai, mas é porque o pai não sabia demonstrar. A mãe não sabia expor. E quantos nós temos até hoje, que já não somos mais pastores nem líderes deles há 5 anos, estão casados, tem filhos e manda mensagem para nós: oi pai, oi mãe, tudo bem? Bom, um deles nós adotamos, né? Um deles nós realmente adotamos por filho, tá aqui nos bastidores, é o Carlos, não tem como a gente não falar sobre o Carlos Henrique, né? Ele chegou pra gente com 14 anos e como as coisas acontecem. E no caso do Carlos, não é que ele não tinha amor e afeto por parte dos pais dele, porque nós conhecemos a família. Família maravilhosa. Nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos os irmãos, mas como um bom adolescente de 14 anos, era um adolescente um pouco mais complicado de ser tratado, né? E tudo mais, crescia em um ambiente um pouco, não um ambiente casa, mas um ambiente externo. Complexo, lutando para fugir de uma realidade que era envolto em criminalidade, droga e tudo mais, que era realmente uma comunidade muito complexa que nós temos aqui em Florianópolis, e ao mesmo tempo querendo ficar na igreja, mas passando por uma liderança que não tinha um certo tato para lidar e entendia algumas expressões como afronta e como rebeldia, quando na verdade não era. Era uma energia e uma força que precisava ser canalizada por algo. Então, começou a se aproximar de nós e caminha conosco até hoje. Muitos caminham as suas vidas e tudo mais, nos tratam como pai, nos chamam de pai e mãe e tudo mais, mas no caso do Carlos, realmente a gente desenvolveu um relacionamento diferenciado, né?
Um relacionamento mesmo de nós o tratarmos e considerarmos como um filho anexo, né? Um filho agregado, né? Que nos deu um neto lindo, maravilhoso, nos deu uma nora, né? A Letícia, né? Nos deu uma nora. Eu dou risada dela demais. Não chora. Eu acompanhei essa evolução do Carlos, de uma namoradinha aqui, outra ali, papapá, não vou falar muito para Letícia não ficar com ciúmes, mas até o dia dele chegar e falar, pai, vou casar. Sério, cara? De verdade isso? Não, pai, eu vou casar. Né? E aí casaram, um casamento lindo. Fomos padrinhos, choramos um monte. Quando no casamento nos encontramos com os pais dele, que nos abraçamos e choramos. Só olha a vida, ó, o nosso Carlos. Olha a mãe dele falando para nós. Olha o nosso Carlos. Olha só. Tá se tornando um homem, tá casando. Ali chorando. Ai, porque nós somos manteigas derretidas mesmo. Muito. E aí, agora o Ravi, né? Que está sendo, novinho ainda, mas ele está sendo educado a nos reconhecer como avós, né? Então, na onde eu comecei esse assunto, muitos adolescentes perderam o referencial de pai e mãe porque os pais não conseguiram expressar aquilo que eles não receberam, né? De certa forma, isso é triste. E a gente tenta com o José... ele tem a certeza de que ele tem pais rígidos em algumas coisas, porém justos, e que ele encontra nos pais uma amizade verdadeira, que nunca vai passar a mão na cabeça dele por nada que ele queira fazer que não esteja de acordo com aquilo que nós temos como regra de fé, que é a palavra de Deus. Sim. Né? Mas se ele errar, ele vai ter um colo para poder chorar. E depois ele vai ter mesa para ser exortado. Né? Então é assim que a gente tenta criar o nosso filho. E assim, gente, eu falo que é um conteúdo sensível para mim falar sobre isso, porque eu realmente não tive a oportunidade de viver isso enquanto família. Minha família se desfez, eu era muito jovem. Mas... por que eu vou falar isso aqui agora? Porque eu tenho certeza que muitas das mulheres e das famílias que vão nos assistir também não tiveram a oportunidade que vocês tiveram. De por mais que a Fábio, como a gente mesmo já falou aqui, né, ela tinha mãe, mas não foi criada pela mãe, mas ela tinha um ambiente familiar muito firme, muito constituído na palavra também, mesmo que ela não era crente, mas assim com princípios. É assim até hoje. A família da família é uma família tradicional, assim como a minha. E aí eu, como já conheci o teu pai e a tua mãe, e eu vejo a tua família também, foi realmente uma família constituída com princípios e valores que são muito importantes hoje em dia. Mas eu sei que muitas de quem tá nos assistindo não teve essa oportunidade, assim como eu não tive. Mas eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza, que essa história pode acabar em você. Você tem o poder de mudar o rumo daqui pra frente. As famílias que vêm de você podem ter um posicionamento diferente. Você pode fazer a diferença. Pode fazer. E eu digo isso, e eu não tô falando que é fácil, não. Eu, né, me casei muito nova, e o George também não teve um lar onde ele pudesse ter essa confiança, sabe, de ser o seu porto seguro. Ele também não teve. Mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa história, nós tomamos uma decisão de que a partir de nós, famílias curadas, elas aconteceriam. E eu vou dizer que não é fácil. Nós temos um filho muito grudento, muito, igualzinho José Guilherme, que gosta de colo, que gosta de abraço, que gosta de beijo. E, como eu disse, o George não teve nada disso na infância dele, ele nem chegou a conhecer o pai. E para ele era um desafio se entregar para um abraço, se entregar para um carinho. Claro. É desafiador. Só que, cara, uma criança, ela tem o poder de te quebrar no meio em relação a isso. Porque, como diz o George, ele não tinha opção de não abraçar. O Luan chegava e abraçava. E para vocês terem uma ideia, o Luan, que é esse que grude todo conosco, ele não é filho biológico do George. Mas ele foi, assim, fundamental para a construção do George pai. Porque quando veio o Luiz Felipe, que daí era realmente fruto do nosso relacionamento, ele conseguiu ter, assim, já estava totalmente quebrantado para viver a paternidade.
Já. Na escola. Só que nós precisamos nos permitir viver isso. Então, você que não teve oportunidade de, desde a sua infância, viver num lar estruturado a ponto de você receber todo esse porto seguro e esse carinho lá para repassar, porque eu vejo que vocês são reflexo das famílias de vocês. Mas eu tô dizendo para você, se você não teve, não tem problema. De maneira nenhuma. É Faça a possível fazer a diferença a partir de você. Porque a partir de você pode surgir famílias completamente diferentes e que Com vão toda realmente certeza. construir pessoas seguras de si, que não tenham todas essas crenças que a gente vê por aí, que a maioria delas são implantadas pelos próprios pais. Exatamente. E eu posso, né, novamente dizer de quem olha de fora que realmente vocês estão fazendo o correto. É ser, sim, duro na onde precisa ser, mas ser o colo. Sim. Quando tiver difícil demais. Exatamente. Porque vai ter o dia que vai estar difícil sim. demais Com certeza. para ele. E eles precisam sentir a segurança em vir aos colos corretos, né? Exato. E somos nós. E é o que a gente sempre diz para ele. Filho, é aqui que você vai ter aquilo que você precisa. Se for correção, amor, mas é aqui. Saiba que nós, independente da situação, nós te amamos, nós vamos te ajudar, mas também nós vamos te exortar quando for necessário. E é isso, esse é o papel realmente da família, baseada, né, nos princípios e valores do nosso Deus. Exatamente. E agora, voltando pro casamento, já que ficamos só nós, Eita! eu queria que vocês pudessem compartilhar como que todo o projeto Jardim de Rubis impactou no casamento de vocês. E se teve esse impacto, e se vocês podem compartilhar conosco. Eu falo? Você fala? Pode Nós falar, falamos? meu amor. Hoje você é o nosso convidado. Ah, tá bom. Na verdade, eu acho que só existe o projeto por conta do nosso casamento. Nós não temos um casamento perfeito, porque o casamento é constituído por duas pessoas, por dois seres humanos. E nós, apesar de sermos frutos de um Criador perfeito, somos imperfeitos tentando buscar aperfeiçoamento todos os dias, né? Então não tem como dizer, o casamento de fulano é perfeito, de ciclano é perfeito. Não. Existem casamentos consolidados e blindados. Isso eu posso dizer do nosso. Porque não tem como dizer que o casamento é perfeito, porque eu sou cheio de mania, eu sou cheio de chatices, eu sou cheio de detalhes que para outras pessoas pode parecer absurdo, mas para mim faz diferença. Eu dei um desenho para vocês aqui hoje. Eu olhei e falei, minha mesa tá fora do lugar. Essas coisas me incomodam. E a Fabiana convive com isso. Como ela tem as questões dela. Ela tem as questões dela, ela tem coisas que a incomodam, que eu faço e muito. Então, o que nós fizemos ao longo desses quase 20 anos que completamos em dezembro desse ano, né? Em dezembro de 2025, dia 10 de dezembro, nós completaremos 20 anos de casados. Ao longo desses 20 anos, nós consolidamos as nossas imperfeições para blindarmos o nosso casamento contra qualquer tipo de investida. E olha que o nosso casamento já sofreu todo tipo de investida. Todo tipo de investida, de toda ordem que Satanás pode mirar em um casamento. Mas se nós não tivéssemos nos consolidado, nós não teríamos condições de sermos blindados a ponto das investidas virem e rebaterem. Então, o projeto Jardim de Rubis, ele existe por conta das nossas experiências enquanto casal. São essas experiências que a Fabiana traz para o ambiente onde ela precisa tratar as mulheres que se sentem seguras em desabafar com elas. Porque quando as mulheres procuram a Fabiana para tratar de uma questão relacionada ao profissional, vai envolver o espiritual, o emocional e o sentimental. Sim. Quando procura para falar de alguma coisa espiritual, vai envolver o profissional, o sentimental, o espiritual. Tudo acontece. Então, as experiências que nós vivemos, os desafios que nós vivemos, as situações, circunstâncias, adversidades
Mas não só isso, as alegrias, as conquistas, as vitórias. Porque às vezes a gente só fala da parte, passamos por muita dificuldade, passamos por muita prova. Não, nós passamos ao longo de 20 anos por N fatores bons ou ruins. E na somatória, os bons são muito maiores. Porque senão não estávamos aqui. Sim. Né? Então, eu acredito verdadeiramente que existe um projeto onde a Fabiana é usada por Deus para ajudar outras mulheres, porque nós nos permitimos que Deus fosse realmente o elo que nos consolida e nos blinda. Uau. Acho que é isso da minha parte. E aí, Fábio? É exatamente isso. Nós somos, além de amores, né? Um com o outro, nós somos muito amigos. Nós nos desabafamos. E uma coisa que eu falo muito, qual que é a chave do nosso casamento? Diálogo. A gente conversa o tempo todo. E às vezes a gente até brinca, porque ele fica na sala dele, eu fico na minha, né? Então nós trabalhamos juntos há mais de 16 anos, né? Mas nós também cuidamos muito um do outro de detalhes. Então, às vezes, a gente precisa de uma mensagem, vamos dizer, no celular, que nós falamos de manhã, e a gente começa a rodar. A gente tem que rolar muita página. A partir do primeiro bom dia, porque por mais que a gente converse na mesa todo, conversa no quarto na hora que acorda, conversa no banheiro enquanto tá se trocando, conversa na mesa, conversa no carro, a nossa primeira mensagem do dia via WhatsApp é acompanhada de um bom dia. Por mais que nós já tenhamos dado alguns bons dias, né? Então a gente sempre tem isso. Então se ao longo do dia a gente precisar voltar em alguma mensagem, você tem que rolar muita conversa. E as nossas mensagens, elas estão sempre permeadas de cheiro, te amo. Preta, te amo. Beijo, te amo. Saudade. A gente tá a uma sala de distância do outro. Tô com saudade de você. Só passei aqui para te mandar uma mensagem para dizer que eu te amo. Já te falei que eu te amo hoje? Entre essas mensagens, tem cobranças, porque nós estamos ali administrando um grupo de empresas. Eu te amo. Você já fez tal coisa? Mas eu te amo. Mas eu não fiz tal coisa por causa, mas eu te amo. É isso, né? Porém, esse detalhe que a Fabiana falou sobre o diálogo, que temos muito presente hoje, nem sempre foi assim. Nem sempre foi. Como todo homem, com H maiúsculo que sou, deixa eu puxar a sardinha aqui pro meu lado. Eu, por muito tempo, eu fui um lobo solitário. Por muito tempo, toda e qualquer situação que nós tínhamos, eu absorvia, tentava resolver, introvertia, não expunha o que estava acontecendo para ela, não no sentido de esconder, mas de proteger. E aquilo me consumia por dentro, porque eu virava uma panela de pressão, porque bombardeio, e eu aqui quieto. Amor, tá acontecendo alguma coisa? Não, nada. Apesar de nós, homens, termos essa divina capacidade de não fazermos nada, de não pensarmos nada, e temos. Mulheres, nós temos. Eu estou aqui para dizer, nós temos a capacidade de estar sentado numa cadeira durante 40 minutos olhando para aquela parede e não estar pensando em nada. Como vocês conseguem fazer isso? Ensina pra gente, porque a gente não consegue. É necessário. Se o homem não tiver o momento de não fazer nada, ele explode. Sabe o que eu penso quando o Jorge tá no momento do nada dele? O que ele tá pensando? Nada! É nada! Fica assim. É nada! O que tá passando na cabeça dele? Será que ele tá preocupado com tal coisa? Será que ele tá pensando nisso? Será que aconteceu alguma coisa? Jorge, é nada, né, Jorge? Na hora do nada é nada, cara. É nada. Carlos, é nada. Tem momentos que nós estamos parados, sim, pensando, como eu vou resolver tal coisa? Eu vou fazer isso aqui eu vou jogar pra lá,
isso aqui pode dar isso, isso, isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Se acontecer isso aqui, eu faço outro. Se acontecer isso, eu faço aquilo lá. Se não acontecer nenhum desses, pode acontecer tal coisa. E você tá ali maquinando e pensando e e se você tá pensando. Quando eu estou pensando, eu não tô sentado. Eu não tô sentado, eu não tô parado. Eu tô andando, eu tô assoviando, eu tô cantando. Aí eu estou bolando estratégias para uma determinada situação. Sim. Quando eu sento nesse canto que você está, ou sento nessa cadeirinha ali, eu não estou fazendo nada. Uau. Eu desligo a mente. Eu desligo o pensamento. Queria, Às vezes eu mas coloco uma não música para tocar Não e eu não acontece estou com a gente. escutando a música. Eu acredito. E se não fizermos isso, o homem explode. E aí ele vai explodir com o filho. Ele vai explodir com a esposa. Ele vai explodir com um funcionário. Ele vai explodir no trânsito. Sim. E aí imagina a quantidade de desdobramentos que uma explosão Causa. que o homem teve causa. Então, mulheres, deixem os seus homens terem, os seus maridos, namorados, primos, sei lá quem, os seus pais, terem um momento de não fazer nada. Naquele momento que ele está ali parado, sentado em transe, não peça para ele lavar uma louça. Não peça para ele trocar uma lâmpada. Não peça para ele apertar o cabo de uma panela. Você está me complicando aqui. Não peça para ele arrumar uma porta que está desregulada de um armário. Naquele momento, não peça nada. Ô, Israel, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Você mesmo disse que nem sempre foi assim, que você passou por um processo onde você realmente acumulava tudo. Qual foi o ponto de inflexão? Como você acordou para entender que se você absorvesse tudo, ia dar ruim? Ou teve que dar ruim? Quase deu ruim. Foi o dia que foi o dia que a Fabiana falou para mim: ou nós conversamos, ou nós não conversamos mais. Uau! Literalmente assim. Você nos conhece há um tempo, e eu acho que nesse período que nós nos conhecemos, a transparência sempre... Você Sim. percebeu que a transparência sempre foi... Eu sou muito linear. Eu sou muito papum. Gostou, gostou. Não gostou, me desculpa. O problema é seu. Eu não sou muito adepto do politicamente correto. Eu gosto do negócio, é aqui, cara. E nós somos assim. Eu e a Fabiana somos assim. Chegou um dia que ela me disse: ou nós começamos a conversar, ou nós não vamos conversar mais. Eu te amo, você é o homem da minha vida, é o pai dos meus filhos. Só que do jeito que tá, não tem como continuar. Eita, e como foi, Fábio, pra você, assim, ter que chegar e dar um checkmate e falar assim, ó, a hora é agora, se a gente não tomar essa decisão, não tem como. Renata, como o Israel disse, nós sempre fomos muito transparentes e eu sei quando eu estou no meu limite, né? E nesse dia eu pensei, eu refleti, eu falei, agora ou vai, né? E foi claramente assim, tá? Como o Israel disse, nós somos transparentes, eu não levo muita, né? Claro que eu sou um pouco mais do politicamente correto, pela questão da Pensar mulher. nas palavras. Pensar nas palavras. O que se diz é como se Às diz, vezes né? eu evito falar, porque às vezes eu abri a boca e foi. Então, E depois que eu vi, então, assim, a Foi. questão de pensar nas palavras, de como colocar, para não machucar o outro também e tudo mais. E eu cheguei para ele e falei, e ele já me conhecia, né? Então, assim, nós dois somos muito parecidos nesta parte. E aí eu falei, é assim. É assim, você tem até amanhã para decidir. E eu não volto atrás na minha decisão. E falar para você, foi fácil para ele? Não foi fácil. Porque para uma pessoa, ela se desbloquear a este ponto, o que eu comecei a trazer para ele? Tudo que ele poderia perder. Tudo que nós, enquanto família, poderíamos perder. Tudo que os nossos filhos poderiam perder. Aquilo que Deus havia nos falado e aquilo que Deus havia nos unido, nós estaríamos indo contra. E comecei a trazer também exemplos dos nossos pais. Como eu sempre falo, os meus pais são minha referência. Os pais deles são nossa referência. E aí eu comecei a trazer isso. Nós temos bagagem.
Nós temos histórias consolidadas. Por que que nós vamos abandonar a nossa história, a nossa vida e a nossa família? Né? E aí foi assim, foi devagarzinho, foi aos poucos. Agora a gente conversa assim, ó, muito. E nós conversamos a todo momento. Hoje mesmo, nós conversamos no café da manhã, nós saímos daqui, no carro nós tivemos umas 2 reflexões, né? Antes de chegar na empresa. E é assim, a nossa vida é assim, nós chegamos em casa, a gente senta para tomar um café, a gente se, né? Ai, como foi e tal coisa. Vamos para academia, nós vamos conversando, nós vamos é a todo momento. A todo Hoje, momento. provavelmente, depois, antes de encerrar a noite, Vocês vão nós ainda conversar. vamos tecer alguns comentários. Porque para nós é natural. Isso é tão natural hoje em dia para nós, e a gente faz muito isso com o José. José, e aí, como foi? Igual hoje, ele voltou para a escola depois de 3 dias de atestado. Te perguntou, e aí, como que foi? Tá, e seus amigos já voltaram também? Tá, e a sua prova de português, como que foi? Filho, mas é que isso aqui você tem que entender que é assim, assim, assim. Aí ele nos questiona, e a gente rebate. Não, filho, você tem que entender que a partir de agora você está no 9º ano. Sim. Então, que agora vai ter que ser assim. E é assim que nós conversamos. Para nós é muito leve e natural. Mas nunca foi assim. Nem sempre Nem. foi. Teve que passar por um processo de aprendizado. Exatamente. Nessas horas que a gente vê o quanto que a experiência, né? Eu falo assim, ó, a experiência vai trazendo realmente essa maturidade. Vocês tiveram que passar por longos processos até chegar 20 anos de casamento. Não 24 anos juntos, não 20 é pouca anos coisa. de casamento. não é. Não é pouca coisa. Com certeza não. E vamos falar de futuro? O Vocês que não o vão falar de futebol. futuro nos Chama o José. reserva? O que o futuro reserva? É claro que é pra gente, né, que entende que tudo que vem de Deus é muito inconstante, no sentido. Não é que é inconstante, é impossível de você decifrar, É que porque a gente às vezes, planeja, né, e Deus tem outros planos. outros né? planos. Mas a nossa primeira temporada tá terminando. Mas eu sei que é o seguinte, o que tá terminando é só a temporada, porque o projeto é só o começo. Então ele tá só iniciando. Mas o que realmente se esperar do futuro, né, do Jardim de Rubis, Fábio? Renata, o futuro a Deus pertence, né? Mas aquilo que é desejo nosso, do nosso coração. Vai haver a 2ª temporada. Eu confesso que eu nunca imaginei estar assim, em volta de câmeras, conversando, ouvindo testemunhos e sendo edificada e aprendendo com pessoas e vendo as maravilhas que Deus faz. Então, eu percebi que sim, este é o caminho, então nós vamos fazer sim uma 2ª temporada. O Jardim de Rubis, ele está apenas começando, e esse nome, Jardim de Rubis, ele tem uma história muito linda, né? Esse nome, ele veio em sonho. Então, a gente sabe que tudo aquilo que Deus escreve não é pouca coisa. Então, assim, estamos aí com muitas expectativas, mentorias para mulheres, palestras, cursos, não só para mulheres, eventos, não só para mulheres, mas também para casais, para famílias, Ai, que demais. para mães. Nós estamos aqui à disposição do Senhor. O que Ele quiser que nós façamos, nós iremos fazer. E é tão incrível, né, quando você entende, e aí é como diz a Fábio, todas as coisas aconteceram e foi confirmação do céu de que era para ser isso, que as coisas acontecem naturalmente. O convite para o legado delas, o convite para a comunidade, e depois o início das palestras, o início dos treinamentos, dos cursos. Tipo assim, se fosse perguntar pra Fábio 1 ano atrás, falar assim, Fábio, tá bom, você tá decidindo que você, né, foi tocado aqui no Flowers, entendeu que você vai voltar. Fala pra mim o como. Teria como, Fábio, desenhar tudo que aconteceu? De maneira nenhuma. Foi o meu, eu dei o primeiro passo, é aquela história, né? Você dá o passo e o Senhor coloca o chão. E foi exatamente o que eu fiz, né? E nas primeiras conversas com vocês era o que eu falava, Renata, a gente precisa fazer isso, mas eu não sei como. Nós precisamos construir isto, mas eu não faço ideia como. Eu preciso aparecer, mas eu não sei como eu vou aparecer.
porque isso é algo que vai precisar ser quebrado, ser lapidado. Né? E é incrível como Deus une realmente propósitos, porque quando a gente teve aquela conversa, Deus tinha acabado de clarear em mim de que eu realmente estava sendo colocada no lugar aonde eu fosse mostrar para as pessoas que criação de conteúdo pode ser feito de uma forma leve, de uma forma tranquila, que não precisa ser aquela pressão que às vezes a gente sente quando você tem que passar para as pessoas aquilo que está dentro de você, né? Isso daqui eu falo que foi um presente de Deus para mim, né? O poder realmente viver contando histórias. Gente, isso é demais. O quanto eu tenho aprendido contando histórias, ouvindo as pessoas, porque na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala sobre o ambiente de palestras, por exemplo, só uma pessoa fala. Os outros só escutam. Sim. E ali deixa de haver essa troca aonde há o verdadeiro crescimento. E eu vejo que o projeto Jardim de Rubis, que sempre foi um livro, mas que precisou ser escrito de uma forma através aí dos podcasts para poder selar o lançamento, né, do livro que vai acontecer. Eu vou ser sincera, minhas expectativas estão lá no céu pro livro, porque eu sei que o livro foi escrito sem ter a ver com os podcasts, mas lá dentro eu vou encontrar um monte de coisa. Tudo a ver. Olha que loucura, nada a ver, tudo a ver. É algo extraordinário, é algo que vem do céu. Não tem outra explicação. Deus é um Deus de detalhes. E quando eu leio o livro, né, os capítulos, e eu lembro, eu falo, gente, como que pode? Já estava escrito isso aqui. Como? Né? É Deus, é Deus. Uau, gente. E depois, né, de algum tempo aqui, a gente vai caminhando para o final. Mas tem uma dinâmica que eu não podia deixar de trazer para vocês dois viverem. Ai, que medo! Que é a nossa dinâmica da caixa misteriosa. Meu Deus, hoje eu não sei nada que tem nessa caixa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você sempre sabe. Não, eu não sei o que tem na caixa. A primeira a gente discutiu, depois as coisas era Deus direcionando a Renata. É verdade. Mas assim, eu cheguei a pegar coisas repetidas, mas o Espírito Santo me deu outra perspectiva. E eu vou falar pra vocês que de todas as caixas, a mais desafiadora, sem dúvida, foi essa. Porque eu tô há dias pedindo. Deus, me mostra os objetos. Deus, me mostra os objetos. E aí, gente, é muito engraçado, né? Porque eu tava saindo de casa pra vir embora, o George é testemunha. Estava saindo de casa, de repente eu olho pra um potinho que fica em cima da minha mesinha, assim, de escritório que tem no meu quarto. E dentro tinha um negócio, nossa, eu tenho que levar isso aqui pra pôr na caixa. Do nada, assim, do nada. Eu tenho que levar isso pra pôr na caixa. Inclusive, teve um momento que eu peguei aqui, fui lá na minha sacolinha, porque tava lá o que eu tinha, como se fosse um start. E aí é onde você realmente vê que Deus tá agindo. E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar algo com vocês, através disso daqui. O que, gente? Eu não tenho ideia, porque são objetos assim, ó. É só Deus. Só Jesus. Então, o que eu peço? Para que realmente o Senhor conduza. E que vocês possam fechar os olhinhos e escolher 3 objetos. Então, tá. Fecha os olhos. Primeiro você. E você vai escolher 3 objetos. Eu vou até olhar para baixo, que eu não os 3 quero. de uma vez só. Pode pegar os 3 de uma vez só. Não tem problema. Ai, não, meu mas a mãe é diferente. Tá? Você vai pegar um, depois a Fabiana vai pegar o outro e assim vai. Pode mexer não, ó. Tem muita coisa por baixo, tem muita coisa por nossa, aí. tem bastante coisa aqui, Senhor amado. Não pode camuçar. Ai, meu Deus. Pra cá não. Pegou um, Fábio. Ai, Jesus. Mãozinha. Mantém o olho fechado. Mantenha. Isso aqui, esse tá seguindo a Fábio. Oh, Senhor da glória. Uau. Gente, o que vai sair daqui? Meu Deus. Meu Jesus, que medo. 3, Israel, mais um, Fábio. Uau. Fechou. Pode abrir os olhinhos. Gente!
Tudo bom? Pode abrir os olhinhos. Eita! Tá. E aí, nós temos ali, Israel pegou um martelinho, um coraçãozinho e uma torre Eiffel. E a Fabi, o microfone. Ô, Fabi, pra você ver que Deus ele gosta de confirmar as coisas, né? Porque a pessoa que não queria aparecer, não queria falar, ela nunca mais vai desgrudar do microfone na vida. Olha, eu já não tenho mais nem. Já nem imagino mais. Mas o microfone, o segundo. Um adaptador aí adaptador e uma ferramenta. E uma ferramenta. E é Ferramentas isso. também, várias. Israel, queria que você pudesse compartilhar um pouquinho do que veio aí na sua cabeça, assim, aleatoriamente. Olha, é até engraçado. Esses dois aqui, eles podem ser trabalhados junto, mas em um outro contexto, não tem nada a ver com isso aqui, mas um contexto histórico. Como eu falei, eu leio muita coisa, né? Uhum. Mas não vou falar sobre isso aqui agora. Deixa para outra pregação. Mas vamos lá. Eu falo dos três uma vez, um de cada vez? Pode ir lá, fica à vontade. Agora é o que Bom, Deus realmente o primeiro que eu tocar. peguei foi o martelo, né? O martelo, ele tem um simbolismo muito presente dentro das igrejas, né? Quando você aceita um chamado para algo, você, né, é automaticamente chamado por obreiro. Né? Uhum. Obreiro é quem faz a obra de Deus. Né? Então, inclusive, algumas igrejas, algumas organizações trazem muito o martelo como símbolo do obreiro. Né? O martelo ele é um símbolo que representa essa entrega para fazer a obra de Deus, né? E isso a gente traz para nós no sentido de que nós somos uma família pastoral, Uhum. nós somos obreiros, né? Deus nos chamou para fazer a obra dele. E fazer a obra dele não está ligado a ter um cargo, a ter uma função nominal, a estar designado para uma tarefa específica, seja na Mais de Cristo, seja em qualquer outro lugar. Apesar de, né, antes de irmos para Mais de Cristo, nós sempre fomos obreiros de ofício, no sentido, né, no sentido literal da coisa, no sentido do termo pastoral e tudo mais. Mas Deus nos chamou para fazer a obra dele. E fazer a obra dele nós fazemos através do podcast, fazemos através do livro, fazemos através da nossa vida. Eu recebi no dia do meu aniversário uma mensagem, entre tantas que eu recebi, e uma das mensagens dizia justamente isso. Eu consigo me aproximar de Deus olhando a vida de vocês. Isso para nós para mim, isso é algo muito, muito forte, porque traz uma responsabilidade muito grande. De realmente eu não precisar abrir a Bíblia para pregar. A vida que eu levo, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, da forma que eu sou, mas as pessoas conseguem enxergar Deus em nós. Então, esse martelo realmente, ele vem para mim como algo de Deus me dizendo, cara, tu não escapa daquilo que eu te separei para fazer. É profético. Uau! É bem isso que eu trago. É profético. Para isso, né? A Torre Eiffel, que peguei como segundo, ela também tem a ver com isso. Ela tem a ver com a realização de um sonho. Eu sempre tive o sonho de um dia, como em vários filmes, em várias novelas e séries, ter um beijo apaixonado aos pés da Torre Eiffel, e eu sempre tive esse sonho de proporcionar isso para minha
para minha esposa e consegui pela primeira vez e já temos planos para as próximas, né, meu amor? Sim. Então eu consegui ter isso de poder realizar o sonho de levar a minha família para conhecer Paris, né? Fomos eu, a Fá, o Gui, levei meus pais, fizemos uma viagem maravilhosa no ano passado, né? Agora temos um projeto nosso de uma viagem dessa só nós dois de casal, né? Mas além disso, e linkando com isso aqui, o que eu falei no início, todas as vezes que eu recebi palavras proféticas a ver com o meu ministério, em algumas delas, em todas a Fabiana estava junto, em algumas delas o Carlos acompanhou. Você vê há quanto tempo ele está com a gente. Uma vez foi entregue para nós uma palavra profética com relação ao ministério, onde Deus usou um pastor, muito amigo nosso, inclusive, para traçar algumas bandeiras que Deus mostrava para ele. E entre toda a palavra, eu recuperei parte dela há um mês atrás, e nós assistimos. Deus falava muito sobre nós sermos usados em casa e fora de casa, né? E o fato de eu pegar a Torre Eiffel, mais uma vez, o martelo me confirma que Deus não vai me deixar esquecer o meu ministério. Não é que ele esqueceu do meu ministério, porque ele não esquece de nada. Eu, às vezes, tento me auto-sabotar e esquecer. Não esquecer, mas deixar de ladinho. Né? É claro que a gente tomou uma decisão na virada do ano e nos colocamos novamente em posição de sermos usados ministerialmente. Então, Deus sabe que nós estamos na dispensação dele para ele nos usar na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, onde ele quiser. Né? Porque realmente a gente estava um período escondido. Nós estávamos usando a desculpa da autopiedade para dizer para nós mesmos que ainda não estávamos prontos. Aí Deus dá aquela chacoalhadinha, aquele tranco, e Deus, a gente está aqui, a gente não quer... Estamos aqui. E isso me representa algo, me volta à memória, algo que Deus já nos entregou, que as nossas vidas, o nosso ministério, ele vai ser utilizado fora das nossas fronteiras. Isso já vem acontecendo. A Fabiana, ela já está conectada com pessoas. Ontem a live com a missionária lá em New Jersey, nós temos uma conexão com a Europa muito forte. Então isso aqui complementa. E por último eu pego o coração. Né? Por último eu pego aqui o coração. Primeiro, para me lembrar que o meu coração pertence ao Senhor. Tá? O meu coração, ele é um coração que arde, que queima pela obra do Senhor. Eu tenho isso. Fabiana sabe o quanto eu sofro por estar no banco, mesmo querendo estar. Mesmo admitindo esse período de autopiedade, falando, não, eu tenho que estar aqui, coitadinho de mim, ai, que dozinha de mim. Mas a Fabiana sabe o quanto custa para mim não estar ativo na obra, porque o meu coração, desde criança... Bom, eu fui prometido ao Senhor, né? Os meus pais me entregaram como instrumento na casa de Deus, né? Então não tem como eu correr disso. Então meu coração é um coração que arde por ver outras pessoas se rendendo aos pés de Cristo, por tratar, por pastorear, por cuidar, por amar outras pessoas. Então eu tenho esse coração missional. E como nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, em segundo lugar, e de longe não menos importante, meu coração é seu. Eu te amo desde o dia que eu te vi. Lá como eu brinquei aqui no começo, tocando meu contrabaixo, né? Naquele sábado à noite que você foi com as nossas amigas na igreja, onde meu pai estava como pastor local, e eu te olhei e falei, eu vou casar com essa mulher. Deu trabalho para conseguir casar contigo. Mas eu te amo
exatamente como a Bíblia nos ensina a amar. A mesma orientação que diz que a esposa precisa ser submissa ao marido, diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. E Cristo ama a igreja entregando a vida dele pela igreja. Eu te amo assim, te entregando a minha vida, te devotando a minha vida. Porque eu te amando como Cristo, que é o cabeça, ama a igreja, a submissão ela é algo natural, é algo harmônico e corrobora com os nossos 20 anos de casar. Então o coração não tem mais o que eu falar. Ai, a não ser te dizer que eu te amo. e aí, o que eu faço? Como dizemos aqui em casa, é isso. É isso. Ai, que lindo, né? E agora? Bom, vou começar por aqui. Microfone, né, gente? Eu acho que nós somos muito ligados um ao outro. E quando eu vi ali o martelo e como Deus falou comigo com esse martelo, né? É mais uma confirmação. A nossa casa, ela é totalmente para o Senhor. Nós estamos prontos para falar do amor dele, da palavra dele, por onde ele quiser que nós passemos, né? E eu sou o complemento dele. Aonde ele for, eu irei. Aonde ele andar, eu andarei, né? E nós ficaremos juntos, passando por onde for, falando de tudo aquilo que Deus fez e ainda faz na nossa vida. Então, não tem mais confirmação do que esse elo, né? A questão do adaptador é justamente isso, é tudo uma ligação, né? A gente se adaptar e estarmos preparados para viver tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Se fosse há um tempo atrás, Renata, tudo isso que nós estamos passando não seria como está sendo hoje. Deus nos adaptou, Deus nos preparou para que a gente pudesse viver esse momento onde nós temos recursos de outras formas e que nós podemos, neste momento, estar totalmente adaptados para viver no reino dele, fazendo o trabalho dele, mas não dependendo 100% da provisão dali, se fosse em outros períodos. E a ferramenta aqui, como que chama isso aqui? Uma chave Phillips. Uma chave Phillips de apertar. Nós estamos sendo ministros e usados para apertar parafusos e rosquinha, como que é o nome? Parafuso mesmo. Né? Daqueles que precisam, através da palavra, através do testemunho, através da nossa vida, das nossas superações, de tudo aquilo que Deus fez e de tudo aquilo que Ele nos lapidou, de tudo aquilo que Ele nos apertou, que Ele nos colocou no local e aperta, e ainda aperta, e vai continuar apertando, porque a lapidação ela é contínua. Os apertos e os acochos, eles são contínuos, né? Então é isso. Agora eu vou falar para vocês a minha visão de todas essas coisas. E que Deus nos chamou para ser voz ativa, isso eu não tenho dúvidas mesmo. Mas o que mais me impactou do projeto Jardim de Rubis é que em todos os momentos em que eu via talvez o microfone na vida de vocês, eu imaginava o Israel com o microfone na mão. Quando eu comecei a participar desse projeto e eu pude ver o quanto que você era usada realmente para falar com outros, eu pude conhecer o coração de Israel. Porque eu sei o tanto que ele é falante. E eu sei, às vezes, o tanto que para ele estar nesse local... Porque ele também tem muito conhecimento, ele também tem muita coisa que agregar. Meu Deus, e como? Mas quando eu vi você tomando esse lugar, eu conheci o coração dele de verdade. E eu pude ver que por mais que ele goste de falar, o coração dele não tá nisso. Eu costumo dizer sempre assim,
Falo isso com a Fabiana já há muito tempo. A sombra dela é um lugar muito confortável. Eu não tenho problema nenhum em viver à sombra da minha esposa. Nenhum. Na verdade, você é o homem mais feliz da Terra, eu vendo ela brilhando e eu aqui na contenção. Eu não preciso aparecer, eu não preciso ser conhecido, eu não preciso ser escritor. Eu vivo e muito bem com isso. E é por isso que eu sempre apoiei a Fabiana em tudo e vou seguir apoiando. Porque eu sei que não é fácil para alguns homens entenderem essa posição. A gente já teve a oportunidade de ter que tratar de algumas situações de pessoas em que a mulher estava despontando, a mulher estava ganhando um pouco mais, e o cara, no seu instinto provedor, não conseguia administrar isso. Não conseguir conviver com isso. E entrar numa paranoia de que não, era eu que tinha que estar fazendo isso. Sou eu que tenho que prover. Sim, o cara tem que prover segurança. Uau! Ele tem que prover carinho. Ele tem que prover amor. Ele tem que prover fidelidade. Se ele fizer isso, finanças não são nada. Uau. Então, por isso que eu falo sempre, eu vivo muito bem no lugar que eu estou. E eu quero ver isso aqui voando. E eu vejo que um homem desse, meu Deus. E eu vejo que assim, é literalmente abrir caminhos. Eu vejo que, às vezes, as pessoas realmente vão ver a Fábio no lugar de fala, mas elas precisam entender que, para ela estar nesse lugar de fala, você teve que, com o martelinho, ir pavimentando muitos caminhos para que ela pudesse passar. Então, essa é a minha visão sobre isso. E a questão do adaptador, que eu vejo é que é o seguinte, tem muita gente que às vezes não tá se encaixando no lugar que ela tinha que estar, porque só tá faltando alguém para conectar ela com a energia do Criador. Exato. E você é esse adaptador, Fábio. Uma pessoa chega até você com a tomada desse jeito aí, completamente que não encaixa em nenhum lugar. Mas aí a hora que ela chegar, você vai mostrar para ela que não é porque ela é diferente que ela não vai se conectar. Porque existe um caminho, existe a possibilidade de adaptação para isso acontecer. E que sim, vocês dois são ferramentas na mão do Senhor. Amém. E vocês vão ser ferramentas muito usadas, cada um no seu lugar. Amém. Cada um fazendo aquilo que realmente foi chamado. E o ministério não é só para um, é para os dois. E quando eu vejo a Torre Eiffel, ela não remete para mim a Paris apenas, mas sim a romper fronteiras. Exato. E aí é romper fronteiras do bairro, é romper fronteiras da cidade, é romper fronteiras dos estados. A gente não tem ideia, só que assim, eu vejo que Deus ele trouxe um meio. E hoje, com todas as ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos, seria muita negligência de todos nós, porque daí eu sei também do meu chamado, eu sei do chamado do Carlos, e eu sei do chamado do George, que tá aqui nos bastidores. Seria completa negligência de todos nós se a gente não fosse voz ativa nessa geração. Exatamente. Porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que vocês foram chamados. E eu finalizo realmente agradecendo, dizendo que eu fui muito edificada durante todos esses episódios. Amém. Eu sou edificada todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar na companhia de vocês. Seja através de uma fala, tipo, o que o Israel falou aqui agora, eu vivo também todos os dias na minha casa. Eu tenho um homem que provê tudo que eu preciso para voar. E quando ele me vê nesse lugar, e as pessoas só me veem, né? Porque o George sempre está nos bastidores, mas eu posso, com toda alívio do meu coração, dizer que não existe um homem mais provedor do que o meu marido.
Porque ele provê tudo que é necessário para que eu me sinta confiante e segura Exatamente. para estar aqui à frente das câmeras, à frente dos microfones e levando uma mensagem que é tão verdadeira na nossa casa, porque ele é o sacerdote. É ele que nos encaminha até o Senhor, é ele que mostra. E aí para mim fica fácil estar desse lado. Mas se não tivesse ele, nada disso daqui seria possível. E eu vejo isso em vocês também. Então, para mim, é uma alegria imensa e eu só tenho muito a agradecer. Ai, obrigada, Rê. E você pega meu pacotinho ali? Eu queria deixar um Claro. agradecimento, né? Claro, em especial para você que esteve comigo há todo esse tempo, né? E nós ainda temos muito para viver ainda. Nós estamos só começando. Mas eu gostaria de deixar um agradecimento especial para o meu marido. É claro. Não tem como não deixar um agradecimento. Não tem como não especial pra amar, ele. né? Realmente, você é a minha fortaleza. Você é o meu incentivador. Você é aquele que brilha os olhos quando eu estou aqui e falo o que eu vou fazer. Eu nunca vou esquecer de como seus olhos brilharam quando eu disse que eu ia voltar e que eu ia escrever e que eu ia me posicionar novamente. E como é tão gratificante para mim ver você se doando por mim, pelo nosso filho, pela nossa casa. Quando eu penso em querer desistir, você está ali com o seu ombro, com o seu carinho, com a sua palavra de exortação também, porque tem que ser assim. Eu te amo demais. Eu sou muito grata a Deus por ter você ao meu lado, por você não desistir da nossa família, por você ser esse cara sonhador, amável, que mesmo do seu jeitinho brutinho, você ama todos que estão à sua volta. Eu amo a nossa conexão. Eu amo quando eu olho para você e você sabe o que eu estou falando no olhar. Eu amo quando a gente pensa a mesma coisa. Porque isso torna leve. Isso deixa com que as nossas decisões fiquem leves. E acontece a todo instante. Porque nós aprendemos a viver totalmente dependentes de Deus, para Ele, por Ele. Obrigada. Obrigada mesmo, meu bem. Por estar aqui, obrigada por ser o meu apoiador, obrigada por ser o meu incentivador, obrigada por ser a pessoa que briga comigo. Vou continuar. Eu te amo e eu te amo. Eu gostaria de deixar uma lembrança. Assim, eu nem gosto. Um docinho para ler grávida. Nem gosto de docinho. Ai, é isto. Fabi, vamos encerrar. Vamos encerrar. Como que a gente vai... Gente, esse episódio... Quantas horas nós estamos aqui? Então, esse episódio deve ter dado mais 5 horas. Duas horas? Meu Deus, 2 Sério? Eu horas, pensei que tinha dado umas gente. 3, cara. Olha... Ai, Rê, obrigada. Oh, meu Deus. Obrigada mesmo. Até a próxima. Estaremos aí firmes, né? Naquilo que Deus permitir que a gente faça. Obrigada, Jorge, por tudo. Eu sei o quanto vocês se dedicaram a este momento, a este projeto, e como vocês pegaram com amor esse projeto, e assim é só Deus que faz. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sou eternamente grata ao Senhor pela vida de vocês, por tudo o que vocês vêm construindo. E você sabe como eu estou vibrando com tudo isso. É muito lindo, isso é só o começo. Obrigada ao meu filhote, né? Meu filho Carlos. Que Deus também continue te abençoando. Você sabe o quanto a gente te ama. O quanto... Por mais que às vezes a gente brigue, você fique emburradinho. Mas é amor de mãe, é amor de pai.
É muito bom te ver aqui. É muito bom ouvir as palavras que você nos fala hoje, das nossas conversas de hoje. Ver o quanto você honra aqueles que nunca esqueceram de você. A gente te ama demais, a gente ama a sua família, a gente ama o Ravi, a Letícia. E obrigada a todos vocês, né, que estão nos assistindo. Encaminhe esses episódios, esse canal para mulheres, para famílias que queiram ser alcançadas e que queiram viver o novo de Deus. Isso daqui não é nosso, isso aqui é do Senhor. E nós estamos sendo usados para transmitir aquilo que Ele quer que seja transmitido. Então, um grande beijo e até a próxima. É isso. E por mais que foram 2 horas, vai valer a pena o teu investimento. O teu investimento de tempo para Exatamente. poder assistir. E não só esse, mas os outros também. Às vezes a gente joga tanto tempo fora do nosso dia e a gente deixa de consumir aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Então, eu te convido, assista e assista todos. Você vai entender tudo aquilo que o Israel falou lá no início. De ver uma crescente e uma conexão entre os episódios, de ver como que o Espírito Santo foi direcionando todas essas coisas. Então, Amém. se você realmente quer ser edificado, não perca a oportunidade, não. Dá uma maratonada aí. É isso aí, E gente. assista. Isso daqui é série de Netflix. É uma delícia de assistir. Um grande beijo a todos. Rê, um beijo. isso. Meu amor, um beijo. Outro pra você, minha linda. Muito obrigada. Obrigada aos meninos dos bastidores. E até mais. Até a próxima temporada. Até a do Jardim de próxima. Ouvintes.